Olá, seus lindos. Deus abençoe a vida de vocês. Tudo bem? Como é que vocês estão? Um dia abençoado para vocês. Gente, desde já peço perdão, porque o devocional para ser semanal não tá saindo, né? Peguei e ia ser mais ou menos um mês e um pouquinho. Eu tô sem postar, as coisas ficaram meio pesadas aqui no trabalho, faculdade, essas coisas. Mas voltamos em nome de Jesus, vamos ficar firmes. Beleza? Então vamos lá. Vamos ler hoje, sem mais delongas, o nosso devocional vai estar em Filipenses 2, do versículo 3 ao 4. Vamos lá. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Gente, hoje a gente vai falar sobre algo que é extremamente importante e eu acho que é difícil de ser conversado no meio cristão, que é o quê? A gente não é o centro. Porque a gente aprende, né, na vida toda, sermos o centro, onde eu e o mundo orbita ao meu redor. Quando a gente conhece Jesus, isso morre. Então eu tô indo por um caminho de perdição, encontro ele me perdoa, ele me lava, me coloca no caminho que é o caminho dele. E agora, esse trono da minha vida onde eu sentava e eu orquestrava, ou eu mandava, ou qualquer outra coisa sentava, ou qualquer outra pessoa sentava e mandava, agora quem senta é Jesus. E agora eu escuto o que ele fala. Agora não sou eu mais que vivo, agora é Cristo que vive em mim. Então vivo uma vida onde não sou eu mais que estou centrado, mas é Jesus. E a gente vai vivendo essa vida, ainda mais quando a gente inicia a caminhada cristã. Então eu até vídeo sobre isso aqui no canal, qualquer coisa dá uma olhadinha aí, ou eu posso deixar fixado, quem quer ser filho de Deus. E quando conforme você vai caminhando, você vai entendendo, você vai se alimentando, o Papai do Céu, ele te apresenta uma outra face do Evangelho, que é uma face um pouco mais madura, que encontra uma delas, uma das partes onde se encontra, é no Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Então vamos dar uma destrinchada, porque quando a gente aprende a caminhar com o Senhor, a gente aprende a caminhar com o Senhor de forma onde é eu e ele. E a gente acaba não olhando para o lado. A gente esquece que temos irmãos na igreja, que tem pessoas que às vezes podem estar passando problemas, e a gente deixa isso de lado e a gente aprende a focar nele. Então é o Senhor sobre todas as coisas, e é verdade, isso não está errado. O Senhor sobre todas as coisas. Só que a gente coloca outra pessoa em segundo lugar. E essa pessoa em segundo lugar, e só tem dois lugares, como só existe dois lugares. O primeiro lugar é o Senhor, e o segundo é meu. Tem terceiro? Não. O segundo sou eu. Eu preciso estar bem, porque é o Senhor que está me direcionando e agora vai dar tudo certo. E vai, em nome de Jesus. Só que a gente entra no versículo 3, que fala que esse pensamento que eu e você tem, ou teve, é um pensamento egoísta. Porque no versículo 3 vai estar falando sobre nada, ó, versículo 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Irmão, se o que a gente faz é só para a gente conseguir algo de alguém, é só para levar o nosso status social, o nosso status eclesiástico, que seria na igreja, cara, a gente é muito bobo. A gente não entende nada do evangelho. Se a gente acha que porque somos diáconos ou somos presbíteros, não que eu seja, mas se eu tô ali, talvez pensando numa escadinha de poder, eu estou ali em segundo, terceiro lugar, que não é assim, só para deixar bem claro, não existe, todos somos irmãos, e eu acho que eu posso mandar no menor, que eu posso, se eu sou presbítero, eu posso mandar no diácono, o diácono tem que obedecer, porque eu tenho poder, eu tenho essa, entendeu? Olha, cara, você não entendeu o evangelho, entende? Você não entendeu. Se você se sente superior e você acha que está mais porque você cresceu teoricamente, né? Porque se tornou um irmão mais velho, você é superior ao irmão mais novo, você não entendeu. Porque existe uma parábola não, tem uma parte que Deus fala, Jesus fala literalmente, o maior é aquele quem serve. E é isso que Paulo está retratando aqui. Se você é o maior, de certa forma, né? É hora de você ajoelhar e servir. É hora de, como Jesus, você lavar os pés dos discípulos. Não é você se exalta quando você cresce em Jesus. Você se humilha. E se você está nessa caminhada, está ficando maduro, está ficando um irmão mais velho, chega na hora e você não consegue enxergar isso, coloca a mão na consciência e pensa um pouco. Olha o exemplo de Jesus. Se você não
não pensa que porque você tem um cargo mais alto na igreja e você não pode limpar um banco, que você não pode fazer qualquer outra coisa, que você não pode lavar os pés do seu irmão, você está vivendo um evangelho falso. Isso é muito triste. E eu tô aqui porque, como a palavra já cortou em mim, eu já jogo para cortar em você também, que é o que Deus está falando. Existe um lugar no evangelho que não dá pra gente viver uma vida de que eu tenho poder, eu mando no mais fraco. Se eu sou o maior, eu sirvo o menor. E isso leva a gente pro versículo 2. Versículo 2 não, perdão, versículo 4, que é: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Irmão, a palavra cuidado aqui pega, hein? Pega forte. Por causa que eu não... Como assim? Não vou cuidar só do meu interesse, tenho que cuidar do interesse do outro? Não, o outro cuida do dele. Jesus está falando, não, irmão. Que é nosso papel a gente ajudar e crescer em comunhão com a igreja, com os amigos, com as pessoas que nos rodeiam. É nosso papel a gente cuidar e ajudar essas pessoas. E, e isso é muito difícil de falar. É muito difícil da gente comentar aqui e dar exemplos. Porque todos os exemplos podem não ser o que você está passando, pode ser o que você está passando também. Então, mas eu vou trazer assim mesmo um exemplo. E quando eu falo de cuidar, eu sempre me remeto ao que a gente gosta. Porque às vezes vai ter pessoas que o Senhor vai ordenar que a gente cuide realmente. E às vezes são pessoas que a gente não tem muita familiaridade e que vai mexer no que a gente gosta. E quando mexe no que a gente gosta, na nossa zona de conforto, a gente tende a não querer. E Deus está falando, cara, se tu é o maior, tu serve. Então, se Deus te chamou para servir, irmão, chegou a hora de servir. E servir, às vezes, não é só ficar lá na frente da igreja, cumprimentando os irmãos na entrada. Se você é pastor, não é só você pregar. Servir é você cuidar e saber que a sua vida não é você que está no centro, é Jesus. E aquele que está no centro te manda cuidar e amar de pessoas. Então, hoje em dia, amar pessoas, eu acho que é muito difícil. As pessoas não gostam dessa frase. Porque a gente aprende a amar tudo. Amar nosso telefone, amar nosso celular, amar nossa igreja. Às vezes a gente não ama nem nossa igreja, a gente pega e fala assim, não quero mais estudar com esse pessoal estranho e tal, porque as pessoas são assim, as pessoas são assadas e tal. Mas você já foi igual a eles, irmão. E eu também. E aí agora que eu tive a revelação de Deus, de quem eu sou, e ele me tirou as escamas dos meus olhos, agora eu não quero andar com esse pessoal. O que tá acontecendo, cara? Não dá pra gente ser assim. A gente precisa continuar caminhando com eles e falar, olha, Jesus me transformou e transforma você também. Eu preciso cuidar deles, eu preciso amar como eu amo a Deus. E eu amo essas pessoas também. Elas têm que entrar no pacote. Então hoje Deus está chamando eu e você, pelo mais difícil que seja, e eu não quero me isentar dessa parte, porque eu também dessa dificuldade, de cuidar de pessoas. Então se você ama a Deus, você vai cuidar de pessoas. E é isso que é o nosso devocional hoje. Se você for alcançado pelo Senhor, isso é para gente finalizar. Eu e você fomos alcançados pelo Senhor. Saímos do centro da nossa vida para Ele sentar, Ele vai nos ordenar hoje. Você se tornou uma pessoa mais experiente na fé, mais madura, cuide e ame pessoas. E se você não consegue, não se preocupa. Ore e peça para o Espírito Santo tocar no seu coração. É Ele que intercede por nós, é Ele que faz a gente ter um sentimento que às vezes a gente não teria por ninguém. Por causa que ele transfere os sentimentos dele para você, ao ponto de você ver, já tive experiência minha mesmo, de eu não gostar da pessoa, de eu falar, cara, que pessoa vacilona, que olha, não consigo nem ficar no mesmo ambiente. E o Espírito Santo, e um pastor pregar e falar assim, cara, ore e pede para Deus te mostrar como ele vê aquela pessoa. E, gente, depois daquele dia, quando eu passei a olhar para essa pessoa, eu chorava, eu sentia o sentimento do Espírito Santo, eu sentia a pena, não vou usar a palavra pena, mas não era pena, era uma tristeza, algo tipo assim, cara, volta para Jesus, vamos para Jesus, você passou por tanta coisa, e é esse sentimento que é substituído, porque porque por nós, a gente, vamos ser sinceros, a gente quer muitas das vezes julgar e expulsar. O que faz a gente ser uma ferramenta de transformação é o Espírito Santo. Então confia nele, caminha com ele, que aquele que te tirou do lugar onde ninguém podia tirar, ele pode tirar qualquer um, irmão. E assim a gente finaliza o nosso devocional. Que Deus abençoe a sua vida. Até semana que vem. Fui!